Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 8 de fevereiro de 2025, sábado, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje, a nossa lição é a lição 39 e é a lição que declara: a minha santidade é a minha salvação. Ou, o Cristo em mim, a minha verdadeira natureza, é a minha salvação, né? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas, acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, veria imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir aquilo que já é seu. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele te ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas. Aquelas que estão sendo perguntadas agora, né? Ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje. E sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Começa o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso é deles que precisas ser salvo. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamentos de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo que para a tua salvação, que tu os vejas de modo diferente. E é a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão.
Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular. Examina a tua mente, buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo. Meus pensamentos de desamor em relação a estão me mantendo no inferno. Perdão. A minha santidade é a minha salvação. É possível que aches estes períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Enquanto isso, deves sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercícios em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez, em sua forma original e acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo, repetir a ideia de hoje e, preferivelmente, ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disto, né? Daquilo que é a tentação, né, na minha vida. Vocês se lembram que no ano passado a gente estudou a resposta à tentação? Então, a lição é sempre a resposta àquele pensamento egóico que vem como uma tentação, né? Para mim, não é mesmo? Então, olha só, meus pensamentos de desamor em relação a estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. A minha santidade aqui é a minha mente crística, né? A qual eu convoco quando eu faço a lição. Entendem? Meus pensamentos de desamor em relação a, de repente, uma situação, não apenas em relação a uma pessoa, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação, né? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? É a lembrança da minha inocência. É a lembrança da minha santidade. É a lembrança de que eu sou, assim como você é, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. É isso que nos salva. É isso que nos salva de qualquer tentação. Qualquer tentação. Tá bom? É você se lembrar de quem você verdadeiramente é. É você fazer um chamamento, um chamado para a sua mente crística. Que aqui ele está substituindo por essa palavra santidade, né? O Cristo em mim é a minha salvação. A minha mente crística é a minha salvação. É disso que ele está falando hoje, né? A minha santidade é a minha salvação. Ontem nós declaramos: não há nada em mim, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Anteontem, a minha santidade abençoa o mundo. Antes de anteontem, a minha santidade envolve tudo que eu vejo. E antes de anteontem, a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Então,
O Cristo em mim, a minha mente crística, envolve tudo que eu vejo. O Cristo em mim, a minha mente crística, abençoa o mundo. Não há nada que o Cristo em mim não possa fazer. Não há nada que a minha mente crística não possa fazer. A minha mente crística é a minha salvação. O Cristo em mim é a minha salvação, tá? E aí nós estamos fazendo essa convocação, digamos assim, tá? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? É eu me lembrar de quem eu verdadeiramente sou, tá bom? Muito bem. Passamos à leitura do livro de Melody Beach. Do texto... Peraí, fazendo bagunça aqui. Deixa eu desligar esse tablet. Texto do livro A Linguagem da Liberdade, do dia 8 de fevereiro, que declara: abandonando a culpa. Sentir-nos bem com nós mesmos é uma escolha. Como a sensação de culpa também é. Vejam a sincronicidade entre a nossa lição e o texto do livro da Melody Beach, A Linguagem da Liberdade, ok? Sentir-nos bem com nós mesmos é uma escolha. Como a sensação de culpa também é. Quando a culpa é legítima, ela age como um aviso, um alerta de que nós estamos nos desviando de nosso caminho. E é aí que a sua finalidade termina. Essa é a culpa positiva, tá? Insistir na culpa permite que os outros nos controlem. Faz com que nós não nos sintamos bem. Impede-nos de estabelecer limites e proceder outras ações saudáveis, a fim de cuidarmos de nós mesmos. Podemos habituar-nos a sentir culpa como uma reação instintiva à vida. Agora, sabemos que não temos de nos sentir culpados. Mesmo se fizermos algo que viole um princípio, prorrogar a culpa não resolverá o problema, apenas o prolongará. Por isso, conserte o erro, mude o seu comportamento e deixe a culpa ir embora. A oração. Hoje, Deus, me ajude a estar pronto para me libertar da culpa. Por favor, leve a culpa embora de mim e substitua-a pelo amor próprio. Muito bem. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram de que quando vocês eram crianças, os pais de vocês usavam a culpa para controlar vocês? Vocês se lembram disso? Eu me lembro. Talvez hoje, se você tem filhos, você consciente e ou inconscientemente você use a culpa para controlar os seus filhos, né? Na verdade, isso é do sistema de pensamento do ego. Nós estamos totalmente e absolutamente acostumados a fazermos isso. Nós controlamos uns aos outros usando a culpa. Você controla o seu marido usando a culpa. Você controla o seu filho, a sua filha, usando a culpa. O seu marido controla você usando a culpa. Seus filhos controlam você usando a culpa. Culpa e vergonha. Basicamente é isso que a gente usa. Que usamos uns para controlarmos os outros. Né? O problema é que quando a gente faz isso, nós estamos sempre agindo de uma forma manipuladora. Nós nunca estamos sendo verdadeiramente verdadeiros, né? E agora é hora de a gente abandonar esse comportamento. Então ela fala assim, insistir na culpa permite que os outros nos controlem. Então, enquanto você for uma criatura culpada, e eu posso te garantir que você é, né? Gente, nós somos cristãos, né? Nós crescemos com injeções diárias de culpa e vergonha na veia, né? Então, os outros vão te controlar. E você vai controlar os outros também.
Mas assim, essa não é uma boa maneira de viver, né? Não para nós que decidimos que queremos encontrar uma outra forma, né? Uma outra forma de vivermos, uma outra forma de estarmos no mundo. Concordam comigo? Né? Então, agora, a partir de agora, você pode treinar estar no mundo de uma maneira mais autêntica. Estar no mundo sem precisar manipular o outro. Né? Estar no mundo de uma maneira mais direta, mais autêntica, sabe? Como diz a Marianne Williamson, dizendo sim para os seus sims e dizendo não para os seus nãos, né? Se apropriando daquilo que é um sim para você e se apropriando também dos seus nãos, né? Não, a partir daqui não vou seguir com essa pessoa. Não, a partir daqui não vou seguir nessa situação, né? À medida em que a gente vai crescendo e amadurecendo psicologicamente, nós começamos a ver como nós estamos inseridos numa sociedade hipócrita, né? Mas a gente não precisa mais fazer parte disso. Inclusive, nós podemos decidir ser mais verdadeiros com nós mesmos, sabe? E falar a verdade. Por mais difícil que seja falar a verdade. A verdade é que nós achamos que falar a verdade é muito difícil. Mas não é. Tem um ditado que diz assim: a verdade dói uma vez só. A verdade dói uma vez só. E a mentira, ela fica ali doendo. Doendo, 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 doendo. Né? Ela não vai embora. Nós não ficamos livres enquanto estamos vivendo numa mentira. Será que só por hoje, como se diz nos Alcoólicos Anônimos, nós podemos abandonar essa culpa? Abandonar não apenas a culpa que nós sentimos e que efetivamente permite que os outros nos manipulem e nos controlem, mas abandonar também essa culpa que é nossa, que a gente fica tentando o tempo inteiro projetar no outro e permitindo que os outros sejam simplesmente quem são. Deixar que os outros sejam quem são, no início é bastante complicado, porque talvez nós passemos a ver que aquela pessoa com quem a gente está se relacionando, ela não é nada daquilo que a gente achava que era. Nós inventamos uma pessoa na nossa cabeça, né? E aí, aquela pessoa não é, né? Aí fica difícil sustentar aquela mentira, né? Mas eu posso garantir para vocês que quando a gente para de mentir para nós mesmos, nós abrimos espaço para que situações, pessoas mais verdadeiras cheguem nas nossas vidas. Entendem? Entendem? Mais verdade chega nas nossas vidas. Né? Esse texto dela aqui, ele é bem curtinho, mas ele é muito profundo. Hoje, Deus, me ajude a eu estar disposto a me libertar da culpa. Por favor, leve a culpa embora de mim e substitua-a pelo amor próprio. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? É o amor próprio. E o amor próprio, ele só pode vir da lembrança de quem nós somos. Inocentes, santos, os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros e isentos de pecado. Quanto mais eu me abrir
para ver isso em mim, mais eu serei capaz de ver isso no meu próximo, porque a projeção dá lugar à percepção. Não é isso que a gente aprendeu lá em 2022? Na Metafísica das Lições? Foi isso que nós aprendemos, não foi? Né? Então, gente, nós podemos também hoje treinar essa lição da seguinte forma: meus pensamentos de desamor em relação a mim mesmo, meus pensamentos de desamor em relação a mim mesma estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. O Cristo em mim é a minha salvação. A minha mente crística é a minha salvação. Não é isso? Meus pensamentos de desamor em relação a mim mesmo, a mim mesma, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. E quando você se pegar tendo pensamentos de desamor em relação a você mesmo, a vocês mesmos, né? Melhor dizendo, invariavelmente vocês vão encontrar os pensamentos de culpa, enraizados na culpa, e os pensamentos de vergonha, enraizados na crença no pecado, né? E como é isso? A vergonha é: eu não sou bom o suficiente. Eu sou um erro, eu sou um equívoco. Eu sou um aborto universal, um aborto do universo, um aborto da vida, né? Eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ter uma boa vida, eu não sou digno de ser amado, eu não sou digno de ser apreciado, eu não sou digno de ter um bom salário, eu não sou digno de criar boas coisas para minha vida, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou sempre me colocar numa posição em que eu estarei mendigando o que vem do outro, né? Eu estarei sempre mendigando aquilo que vem do outro, porque eu não sou bom o suficiente para ter, para criar, para produzir, para gerar. Eu não valho nada, né? Então isso é vergonha. E a culpa é, enquanto a vergonha é eu sou um erro, a culpa é eu cometi um erro. Então no passado eu errei, no passado eu fiz mal aos outros, então eu tenho que queimar no fogo do inferno. Ok? Essa é a culpa. E você pode escolher também a culpa com relação a um curso em milagres. Você pode aprender e falar assim: nossa, como eu era estúpido, porque eu não sabia isso. Mas aí você não sabia, né? Então você não teria condições de ter agido de forma diferente, né? Então isso é a culpa tóxica, assim como a vergonha tóxica, né? Como é a culpa boa? Eu fui lá e eu cometi um erro, então eu posso ir lá e fazer uma reparação, né? Outro dia eu fui não intencionalmente grosseira com uma colega. Passaram-se alguns dias e eu fui lá e me desculpei com ela. E ela falou assim pra mim: nossa, que legal que você veio me pedir desculpas. Eu fiquei tão feliz. Isso mostra, ela falou alguma coisa assim, não me lembro se foi isso. Isso mostra a sua grandeza. Eu falei: pois é, eu fui grosseira com você naquela hora, porque eu tava fazendo uma outra coisa na hora que você falou comigo. E naquele momento eu tava muito focada. Tá, tudo bem. Eu pensei assim: ela deve estar num mau dia. A moça ainda falou assim pra mim. Então essa é a boa culpa. Eu fiz uma grosseria pra pessoa, não foi intencional. Agora, eu ficar me culpando e remoendo, essa é a culpa tóxica, é do ego. Então eu posso ir lá e simplesmente fazer a minha reparação e acabar com o assunto. Mas eu não posso mais fazer uma reparação com aquela pessoa porque eu não convivo mais com ela. Então faça uma boa ação para compensar a sua má ação pregressa, né? Então vamos supor que você no passado, você era ladrão.
Você roubava as coisas das pessoas, você tirava as coisas das pessoas, né? Você se apropriava de coisas que não eram suas. Então hoje você pode pegar, por exemplo, uma parte do seu salário e doar para instituições de caridade. Pronto, você fez uma reparação. Você está compensando o universo. E assim funcionam as leis universais. A gente compensa. A gente pode compensar. Podemos, a partir de agora, aprender através do amor, por meio do amor. Não precisamos mais aprender através da dor. Tá bom? Então eu vou continuar a ler aqui o texto que a gente estava lendo ontem, do Dr. Joshua David Stone, no qual ele estava falando do cuidado com o corpo físico, né? Deixa eu ver aqui onde eu estava. Em conclusão, sobre esse tópico, o tópico da evolução do veículo físico, do nosso corpo, né? Eu penso que você pode ver que uma grande maioria dos trabalhadores da luz ignora, abusa dos seus corpos físicos, cuidando deles de formas impróprias e nutrindo-os de formas impróprias. Essas pessoas têm a falsa crença de que seus corpos físicos e até mesmo a Terra, o planeta Terra, não tem nada a ver com a sua evolução espiritual. Então essas pessoas colocam todas as suas energias no nível espiritual. Outras colocam todas as suas energias no nível espiritual e no nível psicológico. E sentem que o corpo físico e a Terra não são importantes. E essa é uma ilusão, porque todas as 4 faces de Deus, espiritual, mental, emocional e física, são igualmente importantes. É essencial que façamos esse trabalho de casa, esse dever de casa espiritual, para que as 4 faces de Deus possam evoluir dentro do ser e dentro do trabalho de serviço desse trabalhador da luz fora do ser, né? Se manifestar do lado de fora. O nível físico e material e o plano terreno são, sim, um dos 7 céus de Deus. O aspecto final da evolução da face material de Deus lida com a evolução não apenas do corpo físico do seu ser, mas também do corpo físico de Deus. No nosso caso, é a Mãe Terra. Esse corpo físico é a Mãe Terra, o planeta Terra, né? A civilização da Terra, a política e os assuntos, as questões sociais, a mudança do mundo e os eventos atuais. As pessoas costumam acreditar que isso nada tem a ver com a sua vida espiritual. E eu estou aqui para dizer a você que isso tem tudo a ver com a sua vida espiritual. E que se uma pessoa não toma consciência plena de Deus, né? Não toma consciência plena de que essa pessoa é Deus, né? Na sua própria ascensão, peraí. Ela não vai adquirir essa consciência de que é Deus, a menos que possa integrar e tomar consciência da face material e terrena de Deus. Quando ele diz terrena, ele diz aqui, ele está falando pertencente ao planeta Terra, a Mãe Gaia, tá bom? Você pode não odiar a Terra e não odiar o mundo terreno, ou até mesmo ignorar esse processo. Você não pode odiar a Terra e o mundo terreno. Você não pode ignorar este processo e alcançar plenamente a sua ascensão pessoal. Deus se realiza em nós através da maestria de todos os 4 níveis do ser.
o espiritual, o mental, o emocional e o físico terreno. Ignorar qualquer um desses estágios pode se tornar um ponto cego e um ponto de falta de realização, de tomada de consciência de Deus na sua vida. Então, vamos examinar como esse nível terreno da tomada de consciência de Deus funciona. Esse nível lida com o cuidado com a Mãe Terra num nível pessoal e coletivo e com não poluirmos e abusarmos dela. Trata-se de assumirmos a responsabilidade no nível pessoal para fazermos a nossa parte em amarmos a Mãe Terra e nos sintonizarmos com a natureza. Isso tem tudo a ver com desenvolvermos um relacionamento com os reinos da Mãe Terra, os animais, as plantas e os minerais. Isso tem a ver com o desenvolvimento de um relacionamento com os reinos etéricos da natureza, os espíritos da natureza, os devas, os espíritos das árvores, os elfos, os gnomos, as salamandras, as ondinas, as sílfides, as fadas, Pan e o reino dos elementais. A evolução no nível da Terra tem a ver com o aterramento da nossa missão de serviço aqui no plano físico, na Terra. Uma grande parte dos trabalhadores da luz tem grandes visões, ideias maravilhosas, grande amor e paixão, mas nunca fazem nada na Terra. A sua espiritualidade permanece nos níveis, nos planos espiritual, mental e emocional, e ela nunca se aterra na face material de Deus. A evolução no nível da Terra também lida com o aprendizado. Sobre isso eu vou falar amanhã, tá? Ele vai falar aqui sobre como lidamos com o dinheiro, né? Então vamos falar um pouco aqui da nossa relação com o meio ambiente, né? Ele está falando que a nossa ascensão plena, né? Ela vai depender da maneira como nós lidamos com a Terra, né? Fala da poluição da Terra, né? Os próprios espíritas, né? O mestre Masaharu Taniguchi da Seichonoye, ele fala isso, os espíritas também falam, né? Que a nossa poluição física, a poluição das águas, a poluição dos solos, né? A poluição atmosférica, né? Tem tudo a ver com um reflexo da nossa própria poluição mental, né? Então, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções negativos, eles aparecem no planeta Terra como poluição generalizada, né? E aí, como é que fica isso, né? Nós podemos, no nível individual, cuidar do nosso planeta? Claro que podemos, né? Nós podemos ter respeito com a utilização da água, nós podemos ter respeito com o consumo de energia, porque a geração de energia, em várias de suas formas, ela ocasiona vários tipos de poluição, né? Nós podemos... você pode, em vez de ir de carro para um determinado lugar que é perto da sua casa, você ir a pé, ou você ir de bicicleta e você aproveita e faz um exercício físico, né? Você pode separar o seu lixo para reciclagem, né? Você pode ter atenção com o tipo de produtos que você está usando, que você está colocando dentro da sua casa. Você pode fazer uma bênção e um agradecimento à terra todos os dias, quando você entrar num jardim ou quando você for à praia, né? Você pode, por exemplo, como eu sempre falo para vocês, catar um lixo da rua, né? Se você for à praia, você pode catar um lixo na areia, né? Você pode cuidar da disposição correta do seu lixo. Você pode fazer uma coisa que a terra ama. Você pode retirar um animal abandonado da rua, né? Você pode ir num abrigo de animais que não tenham lar e retirar um e adotá-lo, né?
resgatar um e adotá-lo. A Terra adora quando você faz isso, né? E você pode trazer isso como uma intenção de bênção para o planeta. A Terra é um ser vivo. E a Terra responde aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Tem um grande cientista inglês que ele postulou essa hipótese. Tem muita gente que ainda acha que ele é maluco, mas eu acredito na hipótese dele plenamente, né? Se chama James Lovelock e ele postulou a hipótese Gaia. Gaia está viva e Gaia nos responde, né? E nós podemos ter amor e respeito por Gaia, né? Nós podemos ter uma relação de maior consciência com Gaia, né? Então, se você cuidar do seu lixo, se você for consciencioso com a gestão dos recursos naturais que você consome, nossa, isso já ajuda muito, né? A seleção dos produtos que você utiliza, né? Por exemplo, eu não uso mais desodorante com alumínio, eu faço o meu próprio desodorante, né? Porque eu não quero me intoxicar com alumínio. Eu não uso mais pasta de dente com flúor, né? Eu uso pasta de dente sem flúor, feita com óleos essenciais. Eu procuro sempre consumir bastante frutas, vegetais, comida fresca, né? Tomar suco verde de manhã quando eu acordo, tomar sol, né? Como filtro solar eu uso óleo de coco, que é maravilhoso, que o Dr. Laí Ribeiro sempre recomenda, né? O que mais que eu posso dizer para vocês? Coisas assim, né, que a gente pode fazer. Observe o tipo de produto que você está utilizando, né? O meu desafio atual é parar de usar perfume, né? Porque eu há pouco tempo descobri que os perfumes das marcas, né, que a gente consome, eles têm as fragrâncias que possuem disruptores hormonais que perturbam o nosso equilíbrio hormonal, né? Então esse é o meu atual desafio, é parar de usar, né? Mas enfim, atualmente tenho usado colocando só na roupa, né? Então, os medicamentos que eu uso, né? A gente falou disso ontem. Eu só me trato com homeopatia, que é uma medicina que não tem efeito colateral, que é uma medicina que mexe com a energia, que te equilibra como um todo, né? Então, a nossa relação com a Terra também é um elemento ascensional. Vocês lembram que ano passado a nossa jornada foi de libertação, cura e ascensão? Então, a gente está falando sobre limpar o ego negativo para que possamos ascender, ascensionar. Então, tudo isso vai fazer diferença, né? Eu, hoje em dia, já estou tentando também começar a ter atenção com relação aos tecidos das roupas que eu utilizo, né? Nós perdemos o contato com os tecidos naturais. Estamos usando tecidos sintéticos e esses tecidos sintéticos estão contaminando os nossos corpos com partículas minúsculas, micropartículas de plástico, né? Então, do que o Dr. Joshua está falando aqui? Que a nossa relação com a Terra, enquanto planeta, com a nossa relação com a natureza, com os reinos mineral, os cristais, né? Vocês veem que eu estou sempre aqui com as minhas pulseirinhas de cristais, com os animais e com as plantas, também faz parte do nosso processo ascensional. Então você pode também plantar uma árvore. Ah, mas eu não tenho espaço no meu jardim. Mas talvez na sua vizinhança tenha um espaço para você plantar uma árvore. Vamos combinar de plantar uma árvore? Ano passado eu consegui plantar uma. Eu tento plantar uma árvore pelo menos uma vez por ano, né? Consegui plantar uma, né? E, enfim, vamos plantar uma árvore. Hoje, será que você pode retirar um animal da rua, um animal abandonado? Será que você pode? Ah, Jaque, mas eu já tenho alguns. Será que dá para ter mais um? Será que você pode resgatar esse animal e dar um lar para ele? Será que você pode, talvez, botar um vidrinho de água com mel, açúcar não, com um pouquinho de mel misturado para o beija-flor vir na sua casa?
Será que você pode colocar vasos de planta no seu banheiro, que inclusive pelo Feng Shui, pelo Feng Shui chinês, eles atraem prosperidade no seu banheiro? Será que você pode plantar uma árvore? Será que você pode ser mais consciente com o seu consumo de água? Será que você pode ser mais consciente com o seu consumo de eletricidade? Será que você pode deixar o carro em casa uma vez por semana? E de ônibus, talvez? Será que você pode fazer isso? Faça isso entregando a sua intenção a uma melhor relação com a Terra. E você vai ficar absolutamente surpreso com a forma linda como ela vai te responder. Você vai sentir, tá bom? Então essa era a mensagem para o dia de hoje, meus queridos. Vamos repetir a nossa lição? Então, essa lição de hoje, a minha santidade é a minha salvação. Meus pensamentos de desamor em relação ao meio ambiente e ao planeta Terra estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Tá bom? Então, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.